agenciadepodcast.com.br. Muito bem, Arthur de Faria, aqui estamos nós. Depois de muitas idas e vindas, né? O Arthur agora não para de viajar. E eu separei em 2 tópicos assim o nosso podcast aqui, rádio e música. Muito embora em alguns momentos eles vão se cruzar, misturar, e claro, o papo em geral não é tão organizado assim, né? Mas vamos fazendo um histórico assim, né, da tua entrada na Felusp FM há quantos anos atrás? 20? Eu saí já faz uns 13, eu acho que isso foi em 92, eu acho, Mauro, 93 talvez? Foi 90, eu acho que foi em 93. 93, porque tu entrou lá em 92. Eu já tinha chegado, que foi em 92. E aí levou uns 8 meses para te contratar. Eu me lembro que a gente tomou um café no Bonfim, combinou, não, tá tudo certo, e aí 8 meses depois tu me ligou. Não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. Aí eu vi que assim, precisava de calma. E tu entrou na rádio para ser jornalista, né? Redator, assim. Na verdade, assim, tu tava precisando de locutor. Que eu me lembro era isso, né? Eu tava desempregado, nunca tinha pensado em trabalhar em rádio na vida. Era ouvinte da Ipanema e dava muita entrevista na Ipanema, não pra ti, mas pra Kátia muito. Como função músico. Da música. Exatamente. E aí, quando tu tava montando a equipe pra ir pra... quando tu foi pra lá, eu acho que a Kátia que sugeriu, né, pra tu me chamar. Foi a Kátia que te indicou. Que ela falou que eu era jornalista e que eu falava muito e que de repente dava certo. E aí eu fiz teste pra locução, mas foi horrível. Com Betinho DJ de operador ainda. E aí não fui aprovado como locutor. Mas... Eu também não fui aprovado no primeiro teste. Mas daí entrei de jornalista lá e fiquei escrevendo, me lembro bem. Foi um exercício de disciplina, porque eu escrevia muito, né? Eu tinha trabalhado 3 anos na Zero Hora, no tempo que tinha espaço no jornal, né? Fazia matérias gigantescas. Eu e o Juremir, a gente disputava para ver quem não para ver quem é que fazia melhor, mas para ver quem fazia a maior matéria. Imagina, tu foi colega do Juremir. Tinha espaço para 4 páginas de matéria, imagina, uma coisa louca. E tu tava lá quando ele saiu, que deu a bronca com o Luiz Fernando Veríssimo, né? Ele entrou numa discussão com o ele não tinha razão, o Juremir sempre foi um polemista, né? Agora a gente tá sempre do mesmo lado, eu acho assustador isso, assim, a segunda ou terceira vez que a gente concordou na mesma coisa no Facebook, uns 8 anos atrás, eu acho, 7 anos atrás, eu escrevi para ele, assim, no privado, dizendo, cara, tá acontecendo alguma coisa errada, nós estamos concordando muito. E hoje a gente se dá bem de novo, assim, mas na época era muito difícil, porque o Juremir tinha aquela coisa do polemista Bom, ele se promoveu como jornalista na época, que ele bombou mesmo, justamente que ele saiu do esporte na Zero Hora para ser da área de cultura, com uma polêmica, que era justamente, ele foi a única pessoa até hoje que achou Ilha das Flores horrível. Falando inclusive na tua entrevista com o Jorge, né, que eu estava ouvindo. Todo mundo achou maravilhoso, ele fez uma crítica sentando o pau quando estreou no Festival de Gramado, e aí todo mundo queria saber quem era aquele cara, um truque sujo e velho no jornalismo, né? Hoje ele não é mais assim, mas enfim. Tá, e aí tu entrou na rádio e começou ali fazendo redação e tal, mas tu teve vários programas assim, né? Eu me lembro do Manhã Morning Show. Exatamente. Teve um com o Inchauspe e um com o Celso Garavelo, né? Primeiro com o Inchauspe. Não, primeiro com o Garavelo, que era o Manhã Morning Show. Manhã Morning Show. Que era muito divertido de fazer. E que tinha muito a ver depois com o negócio do cafezinho, né? E vocês brigavam. Café Expresso também a gente Café fazia. Expresso. Que era eu e ele. E o Garavelo era muito figura e ele já tinha... Eu acho que ele fazia a madrugada da rádio ou ele chegava às 6 da manhã, uma coisa assim, e eu chegava às 7. Ele chegava às 6. E eu chegava às 7. E eu nunca chegava na hora. E a gente não tinha celular, né? Mas a gente fazia pelo walkie-talkie. Então ele me botava no ar, eu dando o boletim do trânsito, de como é que eu tava chegando em Canoas e tal. Isso é bem engraçado. Mas a gente se dava bem, assim. Até recentemente eu encontrei o Garavelo, a gente deu muita risada.
Mas vocês brigavam bastante também, Brigavam né? bastante. Era aquela coisa de briga de amigo, assim, briga de irmão, mas brigando o tempo todo, muito. né? Os dois velhos mal-humorados, que na época eram jovens, mas já eram velhos mal-humorados. E teve... E com o Inchauspe também, aí eu acho que era... Aí já tinha o cafezinho, claro, o Inchauspe entrando no meio do cafezinho, isso foi outro. E tinha os programas de música, né, que nunca durou muito, mas teve várias vezes, entrava e saía, que era o Vitrola Minha Vitrola, que eu acho que entrou e saiu da programação da rádio umas 3 ou 4 vezes. E era programa semanal, Semanal, programa que aí semanal. eu tenho os delírios musicais. Exatamente. Assim, né? Mas no começo, ainda quando eu fazia locução, porque teve uma época que eu fiz locução, que eu me lembro que era o Paulo Henrique, foi operador, um monte de gente. E nessa época eu também fazia, eu acho que 1/3 da programação era aberta para o ouvinte, né? Nossa senhora, e aí era bem... Porque era a Escola Ipanema, né, a minha. Que era aquela coisa... Hoje eu ainda estava me lembrando de quando uma época que a Kátia pediu para umas pessoas fazerem uns jingles para ela, que o Sangue Sujo fez, a mais famosa, aquela, né? Ô Kátia Suma, põe Sangue Sujo aí, ô Kátia Suma. E que era a banda do Vander na época, né? E eu fiz uma que era o João Gilberto, dizendo: um cantinho, um violão, esse amor, uma canção pra pedir pra aquela moça da rádio, muita calma pra pensar na hora de programar um bloquinho meu com Sepultura e Megadeth, que medo. Porque eu tinha ouvido na Ipanema, a Kátia tinha feito um bloco com Sepultura, Megadeth e João Gilberto. Foi uma fase metaleira. Né? Então era isso que eu achava que era rádio, né? Assim, daí eu fazia aquelas coisas lá. Sim, tu tocava Sepultura e mixava com o João Gilberto. Exatamente, mesma coisa. Mas assim, desses programas aí, eles funcionavam muito bem. Até tô lembrando agora que aquela nossa ouvinte assídua lá de Caxias, a D'Ambros. Denise D'Ambros. A D. D'Ambros. Ela disse que ela citou um desses programas, agora eu não lembro se foi o do Celso ou do Paulo contigo. Uhum. Que foi a melhor coisa da rádio, da pop rock. Ou seja, já não era a Felusp, né? Então já era a fase mais... Então eu acho que era do Paulo. Era com o Paulo. Que vocês brigavam também o tempo todo. Muito. Quer dizer que a briga, então, contigo era permanente. Não, e os dois também, os mal-humorados, né? Mas tanto o Garavelo quanto o Inchauspe. Mas como era o nome do programa com o Inchauspe, cara? Mas era algo de manhã também. Era de manhã. Era café... Não era Café Expresso? Eu acho que era Café Expresso. Cara, a gente já não tem mais memória, né? Que coisa. Bom, um era Café Expresso e o outro era Manhã Morning Show. Agora, qual que era qual, o Inchauspe pode dizer ou o Garavelo pode dizer. E aí tu foi também, ao mesmo tempo, tu ia fazendo as notícias. Isso pra mim foi muito importante, assim. Foi uma puta escola de redação, assim, porque eu sempre achei que o meu lance era mais escrever do que qualquer outra coisa, né, do que falar no rádio, do que ser radialista. Eu nunca tive disciplina de radialista e sempre tive muita disciplina de escritura. E para mim, como eu estava falando, vir de um mundo onde eu escrevia páginas de páginas para conseguir fazer uma notícia que tinha 11 linhas, isso foi, nossa, bom, tu sabe, né, porque era tu que ficava no meu pé, assim, de escrever o mais claro possível, de não botar aposto, de escrever direto, de ser claro e de resumir tudo em 11 linhas. Isso é um negócio que eu levei pro resto da vida, porque eu segui escrevendo sempre, né? Sim, eu lembro de dizer, faz que nem a Mary Mesari fazia. Faz que nem o Vitor Hugo, o alemão Vitor Hugo. A Mary tinha um texto excelente, né? Uhum. E, bom, antes de entrar no cafezinho, né, que é digamos, o grande feito radiofônico nosso, assim, tinha uma coisa ainda que eu queria... da briga do Jimmy Joe. A briga com o Jimmy Joe. Mas essa não fui eu, porque eu nunca brinquei com o Jimmy. Tu não brigou com o Jimmy Joe. Mas eu assisti. Mas tu foi, digamos assim, um elemento que estava implícito na briga, né? Porque o Jimmy ficou bravo contigo por causa de um erro teu, um erro de informação teu. Ah, isso! E aí ele ficou muito bravo, porque o Jimmy era muito bravo. Nossa! E aí o Jimmy pediu a tua cabeça, né? Só isso. É verdade, é isso. Não, achei que tu ia falar de outra coisa. Eu achei que tu ia falar da briga do Jimmy com o Ronaldo Fossati lá. Não, tá. Que o Ronaldo Fossati era o programador da rádio. E pegou a cadeira do Jimmy. O Ronaldo já ficava furioso quando alguém abria os CDs que chegavam.
Porque ele dizia que ele era o programador, ele que tinha que abrir os CDs. E a gente queria abrir o CD para ver o encarte, né? E aí uma vez o Jimmy pegou a cadeira dele e ele ficou furioso. E ele dizia, mas essa é a minha cadeira. E o Jimmy Jones dizia, essa cadeira não é tua, essa cadeira é do Becker. Da Umbra. Que era o reitor, né? Onde é que tá escrito que essa cadeira é tua? Essa cadeira é da Umbra. Nossa senhora, e a gente ria. E o Fossati tinha uma marquinha que ele fez na cadeira. Caramba! Porque as cadeiras eram iguais, obviamente, claro, né? Claro. Assim como as mesas eram iguais. E aí ele marcou uma cadeira para dizer que aquela era dele. E o Jimmy tava num dia ruim, que era mais ou menos a média. Naquela época o Jimmy Joe tinha um Maverick amarelo, né? De coturno. De coturno e com aquelas calças de veludo. Ah, que cor era aquilo? Roxo, fúcsia. Amarrado com um cinto. Não, o Jimmy Joe, quem conhece o Jimmy Joe hoje, aquela santa criatura, não sabe. Mas a briga, já foi. A briga contigo foi que tu escreveu uma notícia com uma informação errada, que era o show do The Fala ia começar a tal hora e não era. E aí ligaram lá pra rádio dizendo, olha, o show, vocês estão dizendo que o show começa a tal hora, mas não é. Eu não me lembrava disso. E aí o Jimmy me ligou num domingo, assim. Jimmy Joe, o Arthur de Faria errou aqui o negócio, o Arthur tem que ir embora. E aí eu disse, calma, Jimmy, vamos falar amanhã e tal. Aí no dia seguinte ele chegou lá e continuou com a mesma. Eu achei, agora o Jimmy já se acalmou. Que nada, cara, entrou furioso na sala, invadiu tudo e eu tava até numa reunião, ele entrou na sala assim, eu quero saber a história do Arthur aí e tal. E aí quem foi pra rua foi ele. Foi uma história doida, né, cara? Mas felizmente, tempos depois, e ele ficou bravo comigo, a gente não se falou durante muito tempo. Ele nem me dirigia a palavra, né? E aí depois aí tudo foi o legítimo tiro, saiu pela culatra, né? E no fim a gente acabou tocando junto na banda do Vander, eu e o Jimmy, né? Muito. Mas vocês nunca tiveram nenhum problema por isso. Ele ficou bravo comigo, porque eu fiz a demissão dele, né? Eu disse, Jimmy, então é tu que vai sair, né? Porque não concordava com a atitude dele. E aí ele saiu, e aí ele escreveu uma carta reclamando. É mesmo, é verdade. Escreveu uma carta pro reitor, reclamando que ele foi demitido injustamente, uma série de coisas assim. E enfim, mas depois tudo passou e a gente fez as pazes e tal. E ele voltou lá, deu entrevista na rádio e a gente ficou tudo bem. Bom, mas vamos... Eu tenho uma grande dificuldade, tem um livro de memórias do... Acho que é do Álvaro Moreira, que se chama... Que antes de ser a Sala Álvaro Moreira, era um escritor, né? E o livro de memórias dele se chama As Amargas Não. Eu tenho uma grande dificuldade de me lembrar das coisas ruins. Das brigas? Eu vou apagando mesmo, assim. Isso é bom. É bom. Foi tão determinante, assim, pra nossa rádio, pra nossa vida ali, onde a gente uniu personalidades tão diferentes quanto tu e o Alexandre Fetter, né? Quanto eu e o Alexandre Fetter. E aí primeiro com o Celso, depois com a entrada do KG e tal. E na verdade ali, eu acho que ali tu te firmou como radialista, embora tu tenha sempre dito e afirmado assim, que o rádio não era teu objetivo, né? Isso foi muito doido, porque eu sempre olhava vocês e eu ficava pensando assim... eu ficava, enfim, pra mim era muito claro que vocês eram radialistas e eu não era, assim, porque eu não tinha essa paixão do negócio. O que me fazia ficar lá, basicamente, tirando os últimos momentos da era Fetter, em que a gente estava super estressado e nos falava, era que eu me dava bem com todo mundo, era um ambiente de trabalho bom, era um emprego que eu ficava feliz de estar lá, né? Porque pra mim sempre fez muita diferença pra mim com quem que eu tô, né? Isso eu tenho um privilégio muito grande, assim, que a gente vê hoje cada vez mais, né? As pessoas tão infelizes, assim, tão angustiadas, tão... porque todo mundo é filho da puta, porque tu fica trabalhando, fica todo, né? Porque esse mundo mal... E a gente... Eu sempre tive a sorte de sempre me cercar de gente legal. Então, basicamente tu, né? Assim, o motivo que me deixou lá esse tempo todo, que me fez ficar lá esse tempo todo, inclusive quando
quando era pra gente ter ido pra Atlântida lá, que eu te falei, o que tu decidir eu faço, né? Se tu for eu vou, se tu não for eu não vou. Porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, né? A coisa do ambiente de trabalho mesmo. Porque onde tu passa de 6 a 8 horas, 10... Sim, mas tu conseguiu pegar, por exemplo, o espírito do programa, criando, até fazendo personagens, claro, total, e tudo, total, né? total. E ali a gente via um outro Arthur de Faria, porque tu tinha uma fama e uma característica assim de ser um intelectual, né? O intelectual, né? Aquele cara que escreve livro, que vinha da Zero Hora, que gostava de Piazzolla, né? E enfim, outras coisas assim. E aí ali tu fazia o gauchão, tu fazia... O gauchão foi completamente por acaso, foi nesse programa de manhã, eu não me lembro se com o Inchauspe ou com o Garavelo, que entrou um boletim do mar, tu lembra disso? Claro. Que daí Paulo Henrique. Não, quando já não era mais o Paulo Henrique que dava o boletim do mar. Eu tinha que dar, o locutor tinha que dar o boletim do mar. E aí eu fiquei pensando, cara, eu não tenho nenhuma intimidade com esse mundo do surf. Como é que eu vou dizer essas coisas? Daí foi assim de supetão. Saiu o negócio do gaúcho, falando do Marta Terral e tal. Que foi a coisa, eu pensei, qual é a coisa mais absurda? Um gaúcho Gaudério dando boletim da Mas, cara, foi uma solução incrível. E aquilo deu muito certo, muito certo. E eu me divertia muito de fazer. E também muito por causa dos ouvintes, né? Porque esse é era o grande barato do cafezinho, e acredito que seja o grande barato até hoje, né? Que é o quanto os ouvintes fazem o programa, né? Sim. Eu sempre que alguém vai me contar uma piada, uma coisa, eu digo, cara, eu sei todas as piadas do mundo, porque durante 20 anos as pessoas mandaram piadas pra gente. Então, assim, quando me perguntam, tu conhece essa? Eu digo, desculpa, eu conheço essa. Porque as pessoas muita gente achava na época, né? Que a gente inventava aquilo, e na verdade a gente inventava 5%, a gente dava um molho para as coisas que nos mandavam, né? Sim. Então a gente fazia a seleção no começo com fax, eu me lembro de andar por aquele corredor carregando 10, 15 metros de fax, porque o fax ficava na outra sala, a gente vinha carregando pelo corredor, e depois depois e-mail já, né? E sim, aí depois... o e-mail facilitou muito a vida, né, cara? E antes era fax, que na verdade... para os mais jovens isso era pré-internet. Exatamente. Na verdade já estava... O fax, amigo, era um xerox à distância. A pessoa botava lá o negócio que ela queria mandar pra gente e saía numa outra máquina. E tinha o seu Valberto. Sim, e daí foi... o seu Valberto... É verdade, cara. O seu Valberto começou nesse programa de manhã. Que era de Gravataí. De Cachoeirinha. De Cachoeirinha. Porque o seu Valberto daí era inspirado... Aquela coisa de falar assim, era um alemão que tinha um boteco em Cachoeirinha, do lado da casa do Domingos Fialho, que era um músico e luthier, que a gente tinha uma banda, a gente ensaiava em Cachoeirinha. Então a gente saía do ensaio e ia comer pastel no seu... Eu não me lembro o nome dele. Mas era a pastelaria a gente só chamava ele de só, porque a gente perguntava pra ele, quanto é que é o pastel? Ele dizia, 10 só. Quanto é que é o refrigerante? É 5 só. Então a gente achava que a moeda dele era o só. E ele falava exatamente assim. E daí tinha o Betinho DJ lá na rádio, né? Quando eu descobri que o nome do Betinho era Valberto, eu pensei, cara, é maravilhoso. O seu Valberto. É o seu Valberto. E o seu Valberto começou, eu acho, que com as propagandas do supermercado Assum. Que a gente tinha que fazer lá na rádio também, o Assum entrou anunciando. E aí como é que tu faz uma locução que a costela minga tá R$10, né? Então era... Assum! É R$10 o quilo da costela minga essa semana. E a gente tinha um baita problema, porque como é que a gente, como locutor de FM, jovem, padrão, vai fazer uma propaganda claro, dessa, né? o quilo da costela minga. E aí o seu Valberto ia lá e resolvia, cara. E a gente faturava. E foi tudo por acaso. E essas coisas foram entrando depois no cafezinho, quando começou o cafezinho. Né? Porque isso era anterior. E aí tinha a coisa da loira também, que nunca... Essa é o que eu sempre me senti menos à vontade, assim. Mas é que mandavam muita piada de loira e daí fazia a voz da loira. Volta e meia. E hoje tem algumas performances tuas, né, no programa, que estão correndo o mundo. Cara, o Gaúcho e as Temperaturas é impressionante. Que está acreditado lá como se fosse do Pretinho Básico. Exatamente. Né? Tem milhões de escutadas. A briga no bolicho, aquele texto é maravilhoso. Depois de muitos anos eu descobri de quem era aquele texto, era do Aparício Silva Rilo.
Então esses são os teus hits no cafezinho. São os hits. E o meu era o verão. O verão chegou. O verão chegou. Que foi também tá na internet e tal. E isso era muito doido mesmo, porque muita gente achava que a gente inventava aquilo e na verdade a gente estava lendo aquilo, né? Então, e teve aquele momento em que a gente foi mundialmente, como diria tu mesmo, a gente foi mundialmente famoso na Grande Porto Alegre, né? Porque Sim. era uma coisa louca, assim, a popularidade do programa. Sim, o programa foi líder de audiência. Líder de audiência. Em todas as FMs naquele horário, né? E o que era muito doido daí pra mim no começo é que isso não transferia nada de público pro meu trabalho como músico. Nada. Isso era muito doido. Mas que eu também fazia o paralelo, porque eu era muito amigo do Nico Nikolaevski. Também do Ike Gomes, do Tangos, mas muito, muito do Nico. E aí, quando a gente produz... O Tangos Tragédia é sempre um sucesso extraordinário, né? Assim, tipo... Como naquele momento era o cafezinho. E aí, eu me lembro quando a gente produziu o disco solo do Nico, eu e o Fernando Pezão e eu produzimos, em 93, por aí. E era bem isso. Ele saiu de uma temporada de Tangos de Tragédias de quarta a domingo, Teatro São Pedro lotado todos os dias. E aí lança num março, abril ou maio, sei lá, o show do Nico solo. E também tinha, sei lá, 200, 300 pessoas no Teatro São Pedro. Era doido, assim. Daí eu pensava, cara, é impressionante como uma coisa não transfere pra outra, assim, né? As pessoas gostam de te fazendo uma coisa e não se interessam por saber o que mais que tu faz, né? Mas é maluco. Mundos diferentes. Mundos assim, diferentes, né? Mundos diferentes. Porque o público da rádio, de uma certa forma, não iria se... E depois eu fui me dando conta, depois, passados muitos anos, que, de uma certa forma, muita gente do que seria o meu mundo musical, assim, né? Porque eu nunca fui muito de tribo nenhuma, tinha preconceito, aí já na fase da pop rock, né? Porque eu trabalhava na pop rock. Então não me escutavam porque eu era o cara da rádio. Sim. Isso aconteceu várias vezes. Que achava que a tua música era exatamente. igual a da rádio. Aconteceu muitas vezes. Eu me lembro quando a primeira vez que eu fui tocar no Ocidente Acústico, que o Márcio Ventura, que a gente conhecia lá da rádio, de fazer a promoção das coisas lá e tal, mas o Márcio nunca tinha se interessado em ouvir o que eu fazia de música. E aí marcou um Ocidente Acústico, e aí quando nós na passagem de som, ele dizendo, cara, nunca imaginei que fosse isso que tu fizesse, assim, que é a música que tu fizesse. E eu me lembro também... e várias vezes, assim, também das pessoas, por acaso, passarem show na rua, esse tipo de coisa, e dizer, cara, nossa, nunca imaginei que eu fosse gostado, porque pra mim tu é o cara que fala aquelas bobagens no rádio, nunca pensei que tu fizesse uma música séria e tal. Nesse sentido, o programa te fez um pouco de mal, então, né? Acho que não chegou a atrapalhar, mas não ajudou. E aí, por outro lado, tinha muitos amigos músicos que pensavam, tá lá no cafezinho, então esse aí se deu, esse tá rico, tá com sucesso, tá fazendo um monte de sucesso, tá ganhando sempre dinheiro. te facilitou muito a vida. E, bom, quando teve a saída, né, isso é uma coisa que muita gente pergunta pra gente. Foi assim, golpe. Foi golpe. Já chegaremos lá. Se teve briga, não teve briga e tal, né? Não teve briga porque os caras fugiram de noite, né? Não teve uma briga pontual, assim, mas já haviam desavenças, assim, né? Tinha. Já, por exemplo, já havia uma certa oposição a tua pessoa dentro do programa. Uma certa? Tu tá sendo bondoso, mano. Eu tenho guardado até hoje o e-mail do... De parte principalmente dos que saíram, que eu acho que ficou bem claro, assim, quando eles saíram, o que estava acontecendo internamente, né? Teve até reunião em que se tentou que tu saísse do programa, e eu tentando costurar, a parar as arestas e tal, né? E tá, ok, a gente seguiu por um tempo. Mas quando o pessoal saiu, depois tu chegou a ser convidado, não junto, né? Não foi na mesma hora, assim. Isso eu até queria esclarecer, porque algumas coisas eu foi sou meio confuso. Não, eu tava numa turnê pelo Sesc, pelo interior do Rio Grande do Sul. Não tinha smartphone ainda naquela época. Quer dizer, algumas pessoas já tinham, mas eu não tinha. E aí eu tava numa lan house, aí entra no Messenger o Fetter. Dizendo, pois é, a gente nem se falou, eu saí daqui, a gente nem se falou e tal, isso já fazia um mês ou dois. O pessoal aqui quer que tu venha pra cá.
que era o cara que era o chefe dele, que eu não sei quem era. Enfim, depois me disseram que era o cara que mandou ele... E aí eu tô falando com o Mauro Borba também, ele tava falando contigo também, né? E daí era aquelas coisas de filme do... Não era dos anos 90, porque já era século 21, mas tipo Mensagem pra Você. Que daí tava ali no mesmo... Eu falando contigo, falando com o Fetter, falando com não sei quem, que tava dando tudo ao mesmo tempo agora. E era o MSN bombando. Era o MSN bombando. E... Não, e aí eu me lembro que a gente ficou falando isso também, que ele também tinha falado contigo. Mas isso foi um tempo depois que eles saíram. Foram. Eles já estavam, inclusive, fazendo o programa. Exatamente. O Pretinho Básico já existia. Exatamente. E tem a história que foi tu que batizou o Pretinho Básico. Porque a gente tinha aquela máquina de café no corredor da Ubra lá, né? E sempre que o Maurício sempre ia pegar café pra gente, o Maurício que era produtor do cafezinho. E aí ele perguntava que café tu quer, né? Porque tinha várias opções de café. E eu dizia, eu quero um Pretinho Básico. E isso foi um ano antes, ou mais, antes deles saírem, né? Então foi tu o culpado. Eu tenho que comprar, eu tenho que registrar esse nome. Eu acho que já registraram. Eu acho que já. Caramba, que loucura. Agora é engraçado, porque mas quando eles colocaram esse nome no programa, eu não associei a isso. Claro. Lembrei que tu fala lá. Claro, e na verdade é cafezinho também, né? Sim. É tão descaradamente. Sim. A coisa que... eu ouvi falar na época que eles eles iam colocar café alguma coisa. Mas aí o pessoal achou, não, vai ficar muito parecido, né? Mas assim, bom, a vida seguiu, a gente continuou com o programa, né? E o cafezinho existe até hoje, né? Isso é uma coisa meio maluca, assim. Mas aí tu depois saiu da rádio e partiu para a tua carreira musical, assim, né? A tua vida após a rádio. Cara, é muito doido, porque quando eu me dou conta que faz, 3 anos, 4 anos, é muito doido, que parece muito mais tempo. Tem uma coisa muito doida, assim, porque eu nunca fiz sucesso no sentido de ter números, né? De ter muita gente de ter público. Mas eu sempre trabalhei muito como músico, pensei em desistir várias vezes, assim, né? Mas sempre trabalhei muito e sempre fiz uma coisa muito de bastidor, assim, né? Trabalhar como produtor, trabalhar como arranjador, trabalhar fazendo trilha. A primeira coisa profissional que eu fiz na vida, antes mesmo de trabalhar como jornalista, foi uma trilha para teatro. Quando eu tinha lá 17 anos de idade. E isso foi um negócio que eu fui retomando ao longo da vida e tal. E essa coisa doida do patrimônio imaterial adquirido, né, na verdade, porque eu brinco hoje com os meus amigos que eram do pop rock gaúcho dos anos 90, que eram superstars, né, os caras ganhavam um monte de dinheiro, faziam um monte de show e tal, e era uma coisa doida, e eu quase não fazia, e hoje eu faço mais show que eles, é muito doido, porque é uma coisa assim, claro, que eles, de repente, num show, eles têm mais público do que eu tenho no ano inteiro, juntando todos os meus shows, porque eu faço em coisas pequenas, mas eu viajo muito, né? Então esse é um negócio que eu comecei a mirar nisso uns 15 anos atrás, talvez mais, quase 20, quando eu me dei conta disso, assim, que o tipo de música que eu fazia, que eu sabia fazer, não é nem a coisa que eu escolho fazer, porque isso eu acho que a pessoa não escolhe, a pessoa é para o que nasce, assim, né? Não dá certo, eu querer tentar fazer uma música pop simples não ia funcionar. Assim como os caras que têm o talento para fazer uma música pop simples, tentar fazer um negócio sofisticado também não vai funcionar. Eu acho que são talentos específicos. Acho as duas coisas igualmente nobres, não acho mais importante. Né? Eu acho que tem essas duas funções. Eu acho que elas são da arte desde sempre, né? E da música, que é a coisa da introspecção, né? É a coisa do sagrado e do profano, né? A introspecção, que é a coisa de ou te levar para Deus, isso tu pensa lá quando começa a música, quando começa a arte, ou te levar a celebrar junto com os teus. Isso, se tu pensar até hoje, a música se divide nisso. Ou a música é feita para tu dançar feliz na balada, cantar junto com os teus amigos, ou é feita para tu prestar atenção, ouvir e te conectar ou contigo, ou com sei lá o que tu acredite, né? Eu, infelizmente, não acredito em nada e acho uma bosta. Mas, então, eu sempre tive o talento, né, assim, de fazer essa coisa, e não o talento de fazer a outra. O talento, esforço, enfim, a coisa para a qual eu nasci.
Só que isso vai criando um patrimônio, vai verticalizando. Há um negócio de direito autoral, por exemplo, é um negócio que vem melhorando muito a cada ano, porque cada vez mais tudo é informatizado, cada vez mais o dinheiro que as pessoas pagam pro ECAD sem gostar chega na gente, que a gente gosta. Porque, assim, para quem não sabe como funciona, né? O ECAD é uma entidade arrecadadora que arrecada dinheiro de rádio, de cinema, de tudo. Quando tu compra o ingresso de cinema, tem uma porcentagem ali, que é a grana que vai para a trilha do filme e tal. E cada compositor que seja minimamente organizado, ele pertence a uma sociedade arrecadadora. A minha é a UBC, a União Brasileira de Compositores. Essa entidade arrecadadora vai lá na grana central do ECAD e tira a parte que é tua. Isso vem melhorando muito, porque cada vez mais é informatizado, né? E como eu fiz muita trilha de filme, basicamente, isso acaba me dando uma continuidade de direito autoral hoje que é mais... que é um dinheiro significativo, assim, né? Então isso é uma coisa que eu tenho ficado bem feliz. E além disso, a coisa que acabou sendo bem específica, de trabalhar com trilha de cinema e teatro. Que, para minha sorte, também é a coisa que eu mais gosto de fazer. Assim. E também, assim, daí tem um super diretor que é carioca, se criou em Curitiba, mora em São Paulo há muito tempo, que é o Felipe Hirsch. O Felipe montou 45 espetáculos, tem todos os prêmios que tu possa imaginar, e fez vários filmes e tal. E aí um belo dia, foi bem importante o Felipe na minha vida, assim, porque um belo dia em 2009, me liga um cara, eu estava aqui nesta mesa aqui sentado, o cara dizendo, eu sou o fulano, Beto Amaral, produtor do Felipe Hirsch, ele tá fazendo o primeiro filme dele, ele com a Daniela Thomas, e ele quer que tu faça a trilha. Ele vai te ligar porque ele tá num trem na Antuérpia, o cara do Felipe. Isso. E aí a gente fez um Skype, odeio Skype, mas enfim. E aí ele disse isso, eu tô com um filme, tô finalizando o filme aqui, eu quero que tu faça a trilha. E diz, mas onde é que tu me conhece? Ele diz, não, eu conheço todos os teus discos, e conhecia mesmo. Porque lá em Curitiba tem um grupinho pequeno de malucos que conhece as minhas coisas e tal, e conhece os discos, tem uns programas de rádio, tem um programa de rádio lá, o Rádio Caos, que é o único programa em que eu sou hit. Toda semana eu tô exagerando, mas o programa é semanal, pelo menos 2 vezes por mês eu toco no programa. Então, cara... Tu tá entre as mais pedidas. Eu tô entre as mais pedidas. E aí, enfim, aí o Felipe me chamou e disse, é a trilha de um filme grande, com orquestra e tal. Tem um orçamento bom para fazer, mas vai ter muita música, uns 40 minutos de música, e a referência é tu mesmo, ou seja, tudo que tu quer ouvir, né? Eu quero que tu seja tu mesmo. E eu perguntei, e tá muito bom isso pra ser verdade, e prazo, quando é que é? Ele diz, o filme estreia em 45 dias no Festival de Veneza, tu tem que entregar em 35 dias essa trilha. Daí eu chamei o Gustavo Breyer, que é o engenheiro de som com quem eu sempre trabalho, que nessa época eu tava morando em São Paulo, disse, vem pra cá, e fiquei compondo, arranjando e gravando a trilha, a gente entregou no prazo mesmo. E aí eu nunca mais me separei do Felipe, a gente fez 9 espetáculos de teatro, 2 longas-metragens. E aí em 2013 ele fundou uma companhia lá em São Paulo, que não é uma companhia, que ele não gosta de chamar, ele chama de coletivo. Fundou um coletivo, Ultralíricos, que ele é o diretor, a Daniela Thomas e o Felipe Tassara fazem o cenário, o Beto Bruel, que é um super iluminador, coroa, figuraça, faz a luz, e eu faço a trilha. E os atores vão mudando. Tu faz ao vivo. Eu faço nas peças até hoje, eu fiz sempre ao vivo, certamente. Na primeira não, a primeira ainda tinha bastante coisa gravada. E daí às vezes quando eu podia fazer ao vivo, quando não eu fazia gravado. E isso fez eu circular muito, porque esses espetáculos viajaram muito, né? Seguem viajando. A gente foi para a Alemanha, a gente foi para Portugal, a gente foi para o Chile, a gente apresentou no Municipal, no Rio de Janeiro. E é uma companhia muito grande e pela qual um coletivo pelo qual passaram muitos atores, assim, desde os super globais, tipo a Julia Lemertz, o Caco Ciocler, o Caio Blatt, até gente muito lendária do teatro, assim, né? A Magali Bife, que era da Companhia de Ópera Seca do Gerald Thomas. Então é um time muito... A equipe técnica toda é impressionante.
Então eu consegui entrar num mercado de São Paulo, assim, de teatro, muito por uma porta da frente, assim, dei muita sorte. E isso vai gerando outras coisas. E eu tenho feito daí cada vez mais trilha de filme, assim. Ainda não consegui chegar no grande mercado americano, né? Que é o sonho de todo mundo. Mas Hollywood. em Hollywood ou no off Hollywood. Mas se tu fizer uma trilha pra Hollywood, aí eu não falo mais contigo. Aí tamo rico. Mas é uma coisa que não é tão distante assim, né? Cada vez mais os caras têm pego caras do Brasil, assim. O Antônio Pinto, que é o filho mais velho do Ziraldo, que é o menino maluquinho, e que é irmão da Daniela Thomas. O Antônio é um cara que tá lá há horas, assim, né? Faz Senhor das Armas, Colateral, e ao mesmo tempo fez esse filme agora que estreou do Maradona, o documentário do Senna. E o Antônio é um cara que a gente, assim, que é bem próximo, que a gente sempre... Assim, se ele conseguiu... Sempre trocou figurinha, se ele conseguiu chegar... Lá não é impossível, assim, né? É uma meta que eu tenho. De repente eu ainda consigo ficar rico. Mas se eu vejo uma coisa assim... Se eu vou conseguir viver confortavelmente sempre com música, como hoje eu estou conseguindo viver, é graças à trilha de filme. Trilha de filme e trilha de teatro, né? Mas tu tem uma banda que, paralelamente... Eu tenho sempre um monte de banda. Não é uma banda. Aí eu tive durante 20 anos o Seu Conjunto, o Arthur de Faria Seu Conjunto, que acabou em 2015. Aí eu resolvi ser jovem, uma época. Passei 3 anos com uma banda em que todo mundo tinha idade para ser meus filhos. Inclusive, depois de um ano, entrou a Maria Antônia, minha própria filha. A gente gravou um EP e um disco, que é a Orquestra do Caos, que era uma banda de rock, formação de banda de rock, 2 guitarras, baixo, bateria, mas para tocar as minhas músicas, né? Não tinha nenhum rock. Foi divertido, a gente fez um monte de coisa, viajou bastante, foi para Argentina, para Uruguai, para São Paulo. Mas daí eu cansei de ser jovem um pouco. E peguei 2 dos caras com quem eu trabalhava ali. Um é o Eric Endres, né? O Eric, filho do Fred, que a gente lembra dele com 7, 8 anos tocando lá na Pop House, ali na Florêncio Gartua. É verdade. Que é um músico genial, maravilhoso. E o Bruno Vargas. E aí juntei mais 8. E agora montei uma banda gigante de 10 músicos que chama Tum Toin Foin, que está fazendo basicamente o meu repertório de trilhas. Mas numa hora que todo mundo diminui para reduzir custo, Mas é justamente isso. Tu sabe que a gente pensou muito nisso, assim, né? Que essa hora do reduzir também é a hora do foda-se. Como todo mundo sabe que não vai ganhar dinheiro mesmo, sim, as pessoas estão mais abertas para apostar em projetos que elas acreditam e que sabem que não vai dar dinheiro. A possibilidade de a gente ganhar algum dinheiro significativo é praticamente nula, né? Mas está todo mundo muito afim de fazer. E assim, isso foi o acaso. Eu botei um post no Facebook que eu estava afim de fazer música instrumental de novo e tal, e aí foi um post, assim, não querendo nada, mas um pouco querendo que as pessoas dissessem me chama. Uhum. E um monte de gente disse me chama. E aí que eu fui montando essa banda. E aí... E isso, assim... E a gente vai gravar agora... A gente estreou recentemente. Primeiro fomos pro festival super hippie, super legal, que é o Pira Rural, que é no interior do Rio Grande do Sul. É uma espécie de morrostoque pequenininho, assim, de psicodália pequenininho. E depois a gente fez uma estreia no Teatro Renascença. E a gente deve fazer ainda um outro show esse ano, estamos vendo aonde, mas a gente vai gravar um disco e vai fazer um filme lá no Áudio Porto, esse estúdio incrível que abriu em Porto Alegre, né? Esse estúdio que é um dos melhores estúdios da América Latina. Também bem isso, assim, porque o que está acontecendo com essa banda é muito louco, porque eu acho que é o melhor trabalho que eu fiz, assim, no sentido de que eu acho que achei meu som, assim, também se com 10 músicos eu não achasse, né? Porque é uma formação muito louca, tem 2 fagotes. Metade dos músicos tem mais de 50 anos e a outra metade tem menos de 35, né? Então tem o Eric é o caçula, tem 21, o Adolfo, fagotista, que já se aposentou da Orquestra Sinfônica, tem 59, a gente toca junto a vida inteira. Então essa combinação é legal. E eu tenho, por exemplo, no Áudio Porto foi isso, eu cheguei lá, pois é, de repente queria gravar aqui e tal, os caras dizendo, pois é, mas é que a gente não tá mais fazendo parceria de nada. E a gente tinha gravado 2 músicas, um videozinho assim no ensaio. Daí eu disse pro Rafa, deixa eu te mostrar. Depois dele falar uma meia hora assim, que não dava.
Aí mostrou a primeira música e ele disse, cara, antes de eu ouvir a segunda, é meu, eu quero fazer isso aqui, porque isso aqui é um negócio que não tem nada parecido no mundo e interessa pra gente, pra agregar pra gente, que é um estúdio também. Então isso tem acontecido, as pessoas vão se juntando de sócio. Eu mostrei pro Eduardo Fanto lá da Lupe, o Edu disse, eu quero fazer junto. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu quero estar junto nesse negócio. E aí os velhos parceiros de sempre, os suspeitosos de sempre, o René Goya, da Estação Elétrica, o Daniel Dodge, roteirista e montador, estamos pensando o roteiro para fazer um filme que não vai ser exatamente o registro da gente gravando, vai ser um documentário que vai usar algumas dessas imagens e brincar com realidade, brincar com ficção e tal. E estamos aí batalhando para tentar levar esse projeto adiante, né? O Juarez Fonseca fez uma crítica muito legal, muito a cara do Juarez, né? Ele dizendo, nossa, do show, que é maravilhoso, mas não tem a menor possibilidade de levar isso adiante. Como é que o Arthur vai levar isso adiante? E aí os músicos ficaram super, não, nós vamos provar para ele que daqui a 10 anos a gente vai continuar fazendo isso. Tem uma frase tua que eu utilizo, eu não sei se é tua, mas tu falava sempre, né? Estamos aí dando tiro e levando. Essa frase é do Ciba Rabequeiro Pernambucano, que eu acho maravilhosa. Estamos aí dando tiro e levando, mais levando que dando. Mais levando que dando. E além do Ciba, quem mais tu cita, assim, que tu pensa assim, pá, é legal, é importante, me inspira? Os caras que me inspiram sempre, assim, os caras... Aqui no Rio Grande do Sul, mais que todo mundo, o Nico, né? Era uma referência muito grande, o Nico Nikolaevski. Era o cara que mais fez a minha cabeça como compositor, assim. E os caras de sempre, assim, é o Piazzolla, é o Radamés, Nhatali, é o Tom Jobim, a Bjork, todas essas coisas que... Se bem que a Bjork não sei se tu lembra disso, mas vocês ficavam pegando no meu pé dizendo que só eu gostava da Bjork. Aí, logo que começou o negócio da Wikipedia, eu fui ver quantos milhões de discos a Bjork tinha vendido, e a Bjork tinha vendido a mesma quantidade de discos que o The Cure. Aí pronto, viu? Tem mas ali também tinha muita folclore, claro, né? Claro. Que era uma pegação no pé, assim. E de que só gostava das coisas que ninguém gostava. Mas tem isso. Esses são caras, pra mim, são esses caras que são o Frank Zappa, né? Esses caras que o Arrigo Barnabé, são esses caras que sempre foram as referências. Agora, o que eu acho muito impressionante na música brasileira hoje é que, assim, essa geração que hoje no Brasil tem entre 35 e 50 anos é uma geração que, para o meu gosto, a única coisa de realmente relevante, interessante, além de algumas cantoras interessantes, como a Cel, a Alessandra Leão, mas teve o Los Hermanos, né, que eu acho super bom, tem quem não goste e tal, enfim. Foi uma geração meio perdida, essa geração do começo do século XXI, assim, né? Só que agora, essa geração que tem 30 e poucos anos para menos, ela é muito impressionante. Todos os dias eu vejo, tanto em Porto Alegre quanto no resto do Brasil, em São Paulo principalmente, que é uma cena que eu acompanho bem, tem muita gente fazendo muita coisa muito legal, né? E se aproximar dessas pessoas, eu sempre gostei de me aproximar das pessoas de quem eu gosto, né? Eu tenho um monte de parceria com um monte de gente que originalmente era ídolo, como o Nico, né? Que a gente fez muita coisa, o Maurício Pereira, que a gente vai gravar um disco junto provavelmente ano que vem, já tem umas 10 músicas juntos, e o André Bujanra, caras que o próprio Arrigo me entrevistou no programa de rádio dele e tal. Então, ficar amigo desses caras que eram as referências para mim, e isso ter acontecido naturalmente, é muito emocionante, assim. Mesmo aqui, né, um cara como Nelson Coelho de Castro, sei lá, o Vitor. Mas tu citou aí várias pessoas de São Paulo, né? Então, você já pensou em morar em São Paulo? Penso o tempo todo, assim, né? Porque, na verdade, as duas... Onde é que eu mais trabalho? Eu trabalho meio igual, assim, em Porto Alegre, em São Paulo, e trabalho bastante também na Argentina. Muito menos, mas vou pelo menos 1 ou 2 vezes por ano para a Argentina. Já fiz 25 shows em Buenos Aires. Então, são os lugares onde eu trabalho. Mas, como a gente sabe, o dinheiro que eu ganho em São Paulo é muito maior do que o dinheiro que eu ganho em Porto Alegre, né? E eu já tenho hoje, se pensar assim, os meus 15 melhores amigos, é muito provável que a quantidade deles que estejam em São Paulo e que estejam em Porto Alegre empate, assim. E eu não tenho muito... Eu penso em ter uma sede em São Paulo. Eu estava pensando nisso para esse ano, mas daí esse ano eu estou fazendo com um espetáculo de teatro daqui de Porto Alegre, da Cinzas do Coração, essa experiência incrível
do Sesc, que é o palco giratório. A todo ano o Sesc do Brasil escolhe alguns espetáculos, eu não sei exatamente quantos, acho que uns 10, 15, e esses espetáculos circulam pelo Brasil inteiro. Então Sim, esse ano vai por tudo, né? vai por tudo, são 110 dias de viagem, que é o que eu estou fazendo esse ano. Então eu já tive assim pelo Piauí, interior do Piauí, pelo Ceará, Santa Catarina, interior de Santa Catarina, todo um mundo que eu não imaginava que existia em Santa Catarina. Agora eu vou para Belo Horizonte, depois vai para Roraima, Manaus, interior da Bahia, um negócio incrível assim, né? Então isso, esses 110 dias de viagem, um terço do ano, fez com que eu não que eu adiasse essa ideia de eu não vou desmontar que eu moro aqui em Porto Alegre, né? Mas de ter uma outra sede lá em São Paulo, assim, né? Morar um pouco em São Paulo, um pouco aqui. Na entrevista aqui que eu fiz com ele, disse que tem um AP pequeno no Rio, porque ele também vai muito para lá, né? Porque no caso do Jorge, o negócio... Televisão é no Rio, né? Assim, que seria um mercado interessante também de entrar de trilha. Nunca fiz. Faço muito para cinema, faço muito para teatro, mas para televisão eu só fazia quando tinha os histórias curtas aqui, né? Mas é muito doido. Os meus amigos que trabalham com trilha de TV, é outro tempo, assim, né? Acaba a tua vida, tu não consegue fazer mais nada, assim, né? E que é esse... que eu não sei se eu... E o Rio nunca foi uma cidade acolhedora para mim, eu nunca me senti... Ano passado, que eu fui 3 vezes pro Rio, foi a primeira vez que eu peguei simpatia pelo Rio de Janeiro, assim. Mas tu gosta de praia? Nossa! Eu gosto de água. Mas tu sempre tirava férias e ia pra Guarda? Ia pra Guarda do Embaú, exatamente. E onde é que eu ficava na Guarda do Embaú? Dentro d'água. E lendo? Não dá pra ler, né? Dentro d'água. Esse negócio de ficar na areia não é comigo. Eu fico ali só com o zoinho pra fora, até ficar murcho. Dentro. E eu gosto da Guarda porque tem o rio, né? Daí tu fica lá no rio banhando. É que a Guarda é muito lindo, né? Mas essa coisa do Rio de Janeiro eu acho é difícil, assim, é uma coisa, é uma casta, né? O Rio nunca deixou de ser uma cidade monárquica, né? Assim, só que em vez de ter um rei tem a Globo. A Globo então as relações são muito por isso, assim, né? Se o cara tem ou ele pertence àquilo ali ou ele não consegue fazer nada, né? Tanto que muitos músicos do Rio trabalham mais em São Paulo hoje do que no Rio. Muitos músicos do Rio foram morar em São Paulo. E São Paulo é uma cidade muito gigantesca e muito acolhedora. Eu achava que era comigo, mas eu tenho falado muito com muitas pessoas. Eu comecei a ir para São Paulo assim, sistematicamente há 19 anos, no ano 2000. E todo mundo os pernambucanos foram tudo para São Paulo, né? Assim, então tem essa coisa de ser uma cidade que acolhe muito quem vem de fora, apesar da imagem que as pessoas têm não ser essa, né? Porque tem muita gente de fora. E o carioca é aquele cara que sempre vai olhar pra ti com uma sincera pena pelo fato de que tu não é carioca, né? Assim, coitado, ele não é carioca. Então pra mim, uma meta muito sempre foi Buenos Aires e São Paulo, assim. Muitas vezes eu pensei em morar em Buenos Aires, mas eles estão numa crise ainda pior que a nossa, né? Então não seria o caso. Porque nesses últimos tempos, desde a eleição, todo mundo tem pensado nisso, né? Como fugir do Brasil, né? Como ir trabalhar em outro lugar. E aí vai pra Argentina. Na Argentina não tem como. Mas o Macri não ia dar um jeito lá, né? Exatamente. Falando nisso, assim, qual é a saída que tu vê, Arthur, para a oposição assim, brasileira? Que é um cara que sempre teve uma opinião crítica, assim, né? E nessa atual situação, assim, olhando hoje por que ficou, assim, depois da eleição do Bolsonaro. Né? Eu acho que é inacreditável que a esquerda siga rachada, cara. Eu tenho um grande amigo que é um cara que tem muito dinheiro e é um cara liberal, mas ele é um liberal de verdade. Assim, ele dizendo que liberal não tem liberal no Brasil, né? Ele dizendo que porque tu é liberal, tu tem que achar assim, descriminaliza o aborto, libera a maconha, ninguém tem a ver com o fiofó de ninguém, né? Tu tem que ser liberal na economia e tu tem que ser liberal nos costumes, tu tem que ser liberal, o Estado mínimo, o Estado não se mete, né? E ele diz pra mim, o problema de vocês, da esquerda, é que vocês têm muita pauta. O pessoal da direita só tem 2 pautas: dinheiro, principalmente, e poder.
Então, assim, não divide. Todo mundo diz, dinheiro e poder, pronto. Todo mundo se junta, se organiza e vai em busca do dinheiro e poder. E essa coisa do Brasil, assim, esse segundo turno foi uma, né? Se não era para o Ciro Gomes, se antes ainda, se não era para o Fernando Henrique e o Lula terem se abraçado, né? Aí isso não tendo acontecido, se não era para o Ciro Gomes e o Lula terem se abraçado, né? Porque aí o que acontece? Vai rachando. A gente está correndo o risco de, mesmo com essa impopularidade do Coiso, eu tenho até dificuldade para dizer o nome, a gente não deve nomear as coisas, mesmo com a impopularidade do Coiso, a gente está correndo o risco do Coiso se reeleger, se a esquerda rachar de novo, né? A Argentina agora, eles estão... A Cristina vai para... Que tem problemas, claro que tem problemas. Vai ser vice. Essa seria uma jogada de mestre, né? Sim. Assim, se alguém do PT, ou o Lula solto, ou o Haddad fosse de vice, sei lá, o Ciro Gomes de candidato a presidente. Mas e aí as vaidades? E as vaidades? Né? Isso é muito Mas então doido. tu acha que o Ciro é a solução? Cara, eu não acho que ninguém seja a solução. Eu acho que a solução é as esquerdas se abraçarem, assim. Eu não votei no Ciro no segundo turno. Votei no Haddad. Foi muito difícil essa decisão, mas enfim... Mas tu não acha que o próprio Ciro colabora com isso? Claro, assim? claro. Porque ele fica, né, claro. Agora recentemente com a Maria do Rosário, ele não. Né, faz um... E a vergonha dele daquele segundo turno, cara, do cara ir fazer mochilão na Europa, né? Assim, pelo amor de Deus. É ridículo, né? Mas é bem isso, eu acho que a gente tem que ter as pautas mínimas. Foi muito engraçado porque eu já tinha largado o Lula de mão há muito tempo, né? Eu gosto mais da Dilma do que do Lula. E a minha mãe, que é super petista, super lulista, me dizia: eu ainda vou te ver fazendo campanha pro Lula de novo. E dito e feito, né? Nessa última eleição a gente tinha que se abraçar todo mundo, né? Haddad e Lula primeiro até... Mas tu não acha que o PT também contribuiu muito para que um cara como o Bolsonaro crescesse? Total. Não, a culpa... O próprio Lula fez muito por isso. Né? Mas claro, a culpa de tudo isso que tá aí foi cavado pela própria incompetência das esquerdas. É uma tristeza. E a coisa da Dilma me deixa muito... O que mais me deixa triste é que a Dilma provou um negócio. Para mim, eu acho, assim, tenho conversado com muitas pessoas de muitas orientações políticas, né? Quando a gente está falando de política. Isso é uma coisa interessante, né? Porque daí o Brasil agora está dividido entre quem tem diversas orientações políticas e quem acredita na barbárie, né? Porque o Bolsonaro conseguiu isso. Então tu tá achando até razoável os liberais. Tu tá conversando com os caras, né? Ai, os fofos do PSDB. Que me deram um Alckmin agora. Ai, o Alckmin, coisa fofa. Mas, enfim. Mas o que eu tenho pensado muito é isso, assim. A Dilma provou que, o que é tristíssimo, que tu não pode tentar ser presidente honestamente, né? Isso é a coisa mais triste. Peraí que eu vou anotar essa. Né? Tu não pode não fazer os pactos, não fingir que não tá vendo as coisas. Mas não foi isso que fez o Lula também se perder? Ele se aliar com todo mundo e ser o grande estadista que ele se tornou e os banqueiros tudo em volta dele. Mas o Lula não foi derrubado, né? Quem foi derrubado foi a Dilma, além do que por ser mulher, né? O Lula, os banqueiros estavam felizes da vida, né? Nunca ganharam tanto dinheiro. O Lula conseguiu, eu tenho muitas críticas ao Lula, mas tem coisas que são inegáveis, assim. Que ele conseguiu fazer o país crescer e colocar né? Ele melhorou muito a vida. Isso, durante o governo Lula, eu já dizia para os meus amigos argentinos assim, que queriam entender como é que é o dito. Não, o governo Lula é muito bom para quem tem muito dinheiro e para quem tem pouco dinheiro. É um governo que privilegia claramente esses dois extremos, assim, né? E fez muito pelos muito ricos e pelos pobres, e muito pobres. Isso é inegável. Tirou uma quantidade de gente da linha da pobreza. A gente que é classe média ficou ali, querendo espelhar, puta, mas será que precisa fazer isso tudo? Mas será um mensalão? Mas não sei o que. E ele lá, né? Como disse o Caetano Caetano Veloso, na época que estourou o escândalo do mensalão, ele disse, é uma vergonha isso, mas a gente precisa deixar bem claro que é diferente tu armar um esquema de corrupção para encher
cofres particulares na Suíça ou armar um esquema de corrupção para sustentar um governo. Na época eu achava isso o fim da picada, né? Foi quando eu deixei de ser petista, joguei a toalha e tudo. Mas depois, vendo que a Dilma, que não compactua com isso, foi derrubada e não conseguiu fazer nada, e todo mundo retraiu a economia para fazer o Brasil parar, e o Brasil foi parando e derrubaram ela e ninguém fez nada. Tu achou que ia ter um mensalãozinho, não? Até que um mensalãozinho, né? Cara, mas é triste isso, né? É triste. É uma noção de realidade, é entrar na vida adulta, saber assim que não existe, que não dá pra não... Porque o Lula malandro, super malandro, né? Até hoje eu não vou entrar no mérito, porque eu realmente... Outra coisa que eu explicando para os amigos argentinos, tá, mas por que tu acha que o Lula não pode estar preso? Tu acha que ele é inocente? Eu digo, cara, não sei. Realmente não sei. Não me surpreenderia nada se não fosse. Mas não pode prender uma pessoa sem prova. É que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele é um preso político, ele está preso lá sem prova. Se ele é dono daquelas coisas ou não, me surpreenderia se não fosse. Me surpreenderia positivamente se não fosse. Não sei se é ou não é. Porque era aquela coisa do não dá nada e tal, não sei o que, um pedalinho, né? Mas a questão é que não tem prova, que isso é claramente, com esse montão de prova para todos os outros, não tá no e que tá nome tudo dele, solto. Né, cara? E nem era um grande apartamento, nem era um grande sítio. Era aquela coisa assim, gente, né? Se for isso, né? Né? Não, teve um trânsito dele com a Odebrecht, essas coisas a gente sabe, né? Mas enfim, eu estou tentando olhar para frente agora, né? Porque a realidade está aí, a gente está vendo tudo acontecer. Agora, pensando já no que vem, né? O que eu tenho visto, aí falando, daí a coisa do lado artista, assim, que é muito doido, porque assim, eu, por exemplo, circulando com esse espetáculo, né? Esse espetáculo que a gente faz se chama Das Cinzas Coração. É como se fosse... É teatro, mas é como se fosse um filme mudo dos anos 20. Todo em preto e branco e tal. Eu faço a trilha como se eu fosse um pioneiro de cinema. E que fala de opressão feminina. Então é um espetáculo super... tudo que o Bolsonaro defende, né? E a gente está viajando por muitos lugares. Então, antes de chegar na cidade, eu olho qual foi o resultado da eleição do segundo turno. Porque depois do espetáculo tem debate. Olha. Então, assim, Piauí, por exemplo, a gente teve... A última cidade que a gente fez no Piauí tinha sido 85% Haddad. Daí a gente foi para Santa Catarina. A primeira cidade que a gente fez em Santa Catarina era 85% Bolsonaro. Só o que aqui a gente tem visto, é claro, é um micromundo. São grupos de 200, 300 pessoas que vão ver um espetáculo de teatro numa cidadezinha pequena ou maior ou grande, enfim. Mas está todo mundo naquela coisa de ninguém solta a mão de ninguém, porque daí no debate as pessoas vão indo meio assim, não sei o quê, tateando para ver, aí alguém fala alguma coisa, aí o outro... As pessoas estão de alguma forma se juntando. Né? Porque daí tu vê que esses públicos são todos, ninguém que ficou pro debate votou no Bolsonaro. Que foi uma surpresa que a gente teve quando a gente foi para Santa Catarina cheio de medo. E daí quanto mais a cidade é pequena e tal, e a porcentagem de Bolsonaro é maior, mais as pessoas ficam querendo não largar a gente, assim, vamos comer um X, vamos continuar conversando, porque essa coisa de alguma forma se conectar, que eu acho que a única esperança é essa, de alguma forma, e a gente não pode mais nem falar, eu me lembro que uns 15 anos atrás se falava nesse negócio, mas a gente ainda acha que existe esquerda e direita, né? E a gente discutia isso. Que não existia mais, e olha como voltou isso. E isso. agora tu tem que ser de esquerda ou de direita, né? E o pior é que a direita no Brasil, que já teve muita gente de direita muito inteligente, muito esclarecida. Eu fico imaginando quem é realmente de direita, assim, o liberal, por exemplo, esses caras. A vergonha, né? Porque, né? Olha só, o que estão chamando de direita, na verdade, esse meu amigo rico, por exemplo, ele no primeiro turno ele votou no Amoedo. E no segundo turno ele não hesitou em votar no Haddad. Porque ele disse, cara, agora nós não estamos discutindo política. Agora nós estamos discutindo barbárie ou civilização. Não tem dois lados aqui, né? Dois lados políticos.
Então é isso que eu fico pensando, essa coisa do... Assim como quem votou anti-PT. Exatamente. Mas para onde nos levou esse anti-PT? Exatamente. E que a culpa é metade das correntes de WhatsApp, metade das coisas que conseguiram fazer, mas metade do PT também. Né? Porque o PT deu arma para isso tudo, né? Agora o que é muito doido é que tu vê as pessoas falando isso. As pessoas esquecem, né? Mesmo gente que fez... por exemplo, o ensino básico não melhorou durante os anos petistas, mas o acesso de pessoas à universidade, por exemplo, é um negócio gigantesco. Mais uma vez falando para os amigos argentinos. Com os amigos argentinos, os caras ficam muito chocados. Eu me lembro de um quando eu disse... Não, porque hoje 11%, não me lembro exatamente o número, da população brasileira tem curso superior. E, como assim? E vocês acham isso bom? Eu digo sim, quando eu fiz a faculdade era 1% nos anos 80. 1%? Isso para a Argentina é inacreditável. Né? As taxas de alfabetização na Argentina no começo do século XX, 1910, eram as mesmas taxas de alfabetização que praticamente que a gente tem hoje no Brasil, né? Então isso também é... O que não adianta, o que também não significa nada, porque eles elegeram o Menem 2 vezes, estão lá ferrados com o Macri, mas é uma coisa muito louca isso, assim, de como é que o Brasil foi... Não, como é que o Brasil era isso e a gente não se dava conta, né? Porque, metade dessas pessoas, eu acho que metade das pessoas que votou no Bolsonaro votou porque achava que ele não ia fazer o que ele estava dizendo. Era só, tira o PT, ele não vai fazer isso. Agora tem uma metade que votou porque achava que ele ia fazer o que está fazendo, e ele está fazendo tudo que ele prometeu que ia fazer, né? Então isso é muito doido, a gente não se dava conta dessa... Porque com o crescimento todo... das bandeiras todas importantes, né? A bandeira do empoderamento feminino, a bandeira LGBT, todas essas coisas da criminalização da homofobia, todas. O macho adulto branco, que é a minoria numérica, foi se sentindo acossado e reprimido e todo mundo votou no tiozão da piada ruim do churrasco de domingo, no homem comum, no medíocre absoluto. Tu pensa assim, cara, o chefe, o homem forte do governo Bolsonaro é o Onyx Lorenzoni. Daí tu fica pensando, sabe, era aquele baixo clero que eu acho que nem eles acharam que algum dia eles iam conseguir seu poder, que de alguma forma isso, quando a gente viu, os caras estavam lá. Eu me lembro sempre pra falar em desgraça, do Gringo. E também quando ele disse que, quando ele foi eleito governador, né, o Sartori, uma entrevista na Zero Hora, eu acho que com 3 ou 5 dias de governo, ele dizendo, mas eu nunca pensei que fosse tão difícil ser governador. Ele não tinha a menor ideia que ele ia ser eleito. Eu acho que o Bolsonaro não achou que ia se eleger nessa eleição. De repente, no meio do ano ali, eles começaram a se dar conta que eles iam ganhar, né? E não, tanto que não formou, né? Essa patetice desses... Quem é esse ministro da Educação? Gente do céu. Assim, é uma vergonha atrás da outra. Eu acho que ele vai ser o campeão, né? Do mais folclórico. Vai. Assim, né? Vai ganhar da Damares. Mas sei lá, eu sou um eterno otimista, né? Eu não consigo... Eu acho que essas coisas são cíclicas. Mais ou menos lá no meio do ano passado, quando o pessoal ainda achava, tinha aquela visão, vai virar. O pessoal, não vai virar. E eu dizia assim, disse para vários amigos, disse aqui em casa, para mim o melhor quadro possível é não vira, né? O Bolsonaro se elege, ele não dá golpe, o Mourão não dá um golpe nele, ele termina o mandato desacreditado e a esquerda não se divide e consegue eleger alguém. E a gente perde 4 anos, 5 com tudo que o Temer fez, né? Ou um liberal, assim, né? Um pouco mais... Uma pessoa civilizada, assim, né? Um vampirinho do meu coração. Saudade do Temer. Não, mas também não tanto, né? Não vamos pro extremo. Mas, cara, quando eu joguei a toalha, eu vi que a coisa ia ferrar mesmo quando o Luciano Huck desistiu da candidatura, porque eu pensava, o único cara que pode ganhar do Bolsonaro é o Luciano Huck. Ué, quem sabe ele vem aí, né? Pra te satisfazer. Não que seja o meu candidato, né? Mas é qualquer coisa.
Qualquer coisa menos o Bolsonaro. Qualquer coisa menos o Bolsonaro, cara. Que doideira. Que doideira. Arthur de Faria, estamos mais de 1 hora aqui falando e eu queria primeiro saber se tu vai tocar alguma coisa pra nós aí. Ah, eu posso tocar, mano. Alguma... Vai com piano novo. Piano e tal. E aí, tu já tem uma ideia assim do que tu vai tocar? Tu fala aqui, depois a gente passa pra lá. Eu posso tocar uma música nova que eu fiz pós-Bolsonaro aí. Que é uma parceria com a Alessandra Leão, pernambucana, compositora. Ela fez a letra logo depois da eleição, assim, e eu botei a música. E é bem assim a sensação que a gente teve depois desse momento todo. Tá, e pra fechar o nosso papo aqui, deixa eu passar o caminhão. Das pessoas que tu trabalhou assim na rádio, voltando pro rádio, quais as pessoas que tu tem mais lembranças, mais saudade, assim, que tu teve mais afinidade? Alguma coisa que te bote uma saia justa, porque afinal também, né? Isso faz parte. Não, é fácil. Bom, a gente, né? Claro, evidentemente. O Paulo Inchauspe, que é um grande amigo, assim, apesar da gente ser muito diferente, discordar muito de muitas coisas. Agora, eu sempre digo que eu trabalhei com muita gente muito, muito boa de rádio, assim, mas um cara eu acho gênio, assim, que é o Heron Dalmolin. Assim, no negócio de rádio, assim, na rapidez, na cara. Eu ficava olhando o Heron, assim, em ação e pensando, cara, esse cara é genial, né? E eu acho o Heron genial mesmo, assim. Pelos personagens, por tudo, assim, pela forma como ele conseguia criar, a rapidez que ele tinha em criar as coisas, em repetir, né? O Adriano era um grande imitador, né? É um grande imitador, o Adriano Domingues. Mas o negócio do texto do Heron, né? Do Heron criar os personagens maravilhosos. A Charlotte Charlotte de Orleans e Bragança. Ela existe, né? Ela existe, cara. Tu acredita naquela pessoa. O Telmo. Eu acho o Heron genial, assim, né? Mas tá lá, velho, de saco cheio, não quer mais nada com nada, quer tocar na banda Cavalo Marinho. Não, mas se tu chamar ele vem. Ele vem. Só que depois ele vai embora. Claro, ele não fica mais do que 3 anos em lugar nenhum. Não, 1 ano, cara. 1 ano. É 1 ano. Quantas vezes ele teve na rádio? 2 ou 3? Acho que foram 2. Acho que foram 2. Gosto muito da Simone Cabral. Na verdade, do time do cafezinho lá, aquele cafezinho que era feito aqui em Porto Alegre, já. Ali eu achava melhor, cara. Foi quando eu fui mais feliz no programa, que eu acho que o programa era melhor, assim, que tinha muito contrabalançado a coisa de humor e a coisa de ter os caras com os personagens. O Cris Pereira, né, que a gente começou a botar no rádio, e o Edu depois, muito tempo depois, o Edu Mendonça. Mas de mesclar a coisa de ter o conteúdo com ter a coisa do humor, né, e de falar sobre coisas sérias e falar sobre bobagem. Mas o período que deu mais certo em termos de resultado, assim, foi ali a época que o KG estava no programa, com eu, tu, o Fetter, o KG, o Maurício Amaral era produtor e falava alguma coisa, o Couto ficava rindo ali, depois começou a falar também, né? Ali eu acho que foi o ponto máximo. Assim, em termos de sucesso, de popularidade, foi. Mas o que eu achava melhor era aquela outra fase ali, com o Adriano, com o Heron. A formação Adriano, Heron, Simone, eu, tu e o Inchauspe, eu acho que era isso, né? E outras pessoas passaram, o Bibs entrou e saiu muitas vezes. Essa formação eu achava assim, era o meu... pra mim era o the best of, assim, era muita gente criativa, inteligente, engraçada, funcionando ao mesmo tempo e se pegando muito no pé e tal, né? E todo mundo com muita liberdade para falar o que pudesse falar, né? Que era uma coisa que eu sempre achei que foi fundamental no cafezinho, que em alguns momentos a gente não tinha, né? Assim, eu lembro do Fetter dizendo para mim, tu tá proibido de discordar de mim, por exemplo. Como assim, cara? Então esse tipo de coisa tu fica ali fica meio engessado, né? Sim, mas ao mesmo tempo eu discordava. Tu discordava. Claro. Porque eu sempre fui temerário, né? Sempre foi rebelde. Sempre fui rebelde. Mas eu acho que,
Cara, ele tinha isso, mas ao mesmo tempo ele sabia quando a contrariedade fazia bem pro programa. Claro. Porque algumas brigas assim ele fomentava porque ele via o resultado, né? Nesse sentido ele era um bom administrador do resultado, assim, né? Mas claro, tinha um momento em que pesava e que ele não queria mais, né? Aí ele jogava, né? Então tinha essa psicologia ali da coisa, assim, né? Mas tu te deu super bem com ele também no começo, no começo, né? Aí depois o clima foi ficando mais tenso, assim, né? No começo era super, a gente se entendeu surpreendentemente bem, assim. Bom, o pessoal pergunta, seguidamente alguém pergunta assim, por que o Arthur não volta, né? E aí eu te faço essa pergunta, tu voltaria? Eu acho que para fazer todos os dias não tem como, né? Porque eu viajo muito, mas participar de vez em quando, aquela vez que eu fui ano passado, eu acho, né? Que eu não sabia como seria, assim, foi uma delícia. Foi muito divertido. E agora tem um Mr. P ali pra fazer. E esse era um cara, quantas vezes, tanto na era Fetter, quanto depois que o Fetter saiu, na era Mauro Borba, quantas vezes eu falei pra vocês, cara, traz o Pi, vamos tentar trazer o Pi. Mas eu tentei, né? Eu sei. Tentei 2 vezes. Mas ele era milionário? Ele era milionário. E agora a gente conseguiu, né? Fazer uma composição. Que eu acho ele muito bom também, mas nunca fiz nada com ele. Mas chama que eu vou participar lá. Não, mas algumas coisas esporádicas, ou sei lá, ou aparecer por lá, isso tá de pé. Sim, foi muito divertido fazer aquele dia. E é isso, assim, são pessoas de quem eu gosto muito. Assim, os que estão lá, todo mundo, tirando os super novos que eu não conheço, é todo mundo gente que eu gosto muito, que eu... Depois de trabalhar na TV foi um período curto que eu trabalhei na TV, 1 ano, mas foi bem bom também, porque isso eu nunca tinha feito, né? E é engraçado trabalhar com o Bives na TV e trabalhar com o Bives na rádio, porque são 2 pessoas completamente diferentes. Sim, né? Ele sai da rádio e coloca... E vira um cara sério. Vira repórter. E é super... Arthur de Faria, foi um prazer, foi um privilégio. Foi um privilégio ter estado com vocês. Muito bom. E a gente volta a conversar aí, claro, né? Porque tu sabe, a história não se estanca por aqui. Né? A história não se estanca por aqui. Aproveita que se estiver no Spotify e ouve aí, tem uns 10 discos meus do Spotify, tem muita coisa. Você me diz que vai passar. Ela me diz, de um jeito ou de outro passa. Meu pai me diz, passa como der, passa quando der. A minha amiga diz que dói, mas passa. O meu amigo, esse não diz nada não, não diz nada não. Só segura a minha mão. Você me diz que vai passar. Ela me diz, de um jeito ou de outro passa. Meu pai me diz, passa como der, passa quando der. O temerário diz, trabalhe que passa. Forrest Gump me diz, ande sem parar, corra sem parar, que ao mesmo tempo vai passar, que ao mesmo tempo vai passar. A yoga diz, respire na torção que passa. A poesia diz, passe pro papel. E eu passo como, e eu ando como, passo bem às vezes, passo mal às vezes, e vomito versos, passo depois do outro, passo depois de mim, salto, caio, corro, levanto e agradeço, passo com os joelhos ralados, passada